Olá, esta é mais uma edição do Não Vou Por Aí, o programa que você acompanha neste canal no YouTube e que você pode assistir nas suas manhãs, nas suas tardes, nas suas noites e nas suas madrugadas. Eu sou o Zeca Marques e aqui apresento os meus amigos, hoje equipe completa, Eduardo Trench, Milton Lara e Sérgio Mota. Eu normalmente apresento um tema e peço a opinião de vocês, mas hoje eu vou subverter a ordem, porque o tema foi sugerido por mim e eu vi que tinha algumas pessoas que não estavam muito entusiasmadas em discutir este assunto. O assunto é entrega do Oscar, a cerimônia do Oscar. O Oscar que foi criado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nos Estados Unidos, em Los Angeles, numa entidade que surgiu em 1927. E a primeira entrega do Oscar aconteceu 2 anos depois, em 1929. Portanto, estamos falando de um evento que está prestes a completar o seu centenário. Né? E para vocês terem ideia da importância deste evento, a partir de 1969, ele passou a ter transmissão mundial, antes era só para Estados Unidos e Canadá, e o Brasil foi um dos primeiros países a receber a transmissão do Oscar, porque desde 1970, na antiga TV Tupi, o público brasileiro podia ver e acompanhar quem recebia os prêmios de melhor ator, melhor atriz, melhor filme, diretor e por aí vai. Bom, esta é uma pequena introdução, então estamos diante de uma cerimônia que eu acho que é importante, que vai completar 100 anos, e daqui a pouco eu trago outros elementos. Mas eu gostaria de saber o que vocês têm a dizer sobre o Oscar. O Oscar tem a importância que chegou a ter, por exemplo, no final do século passado, nos anos 80, nos anos 90. O que vocês acham? Eduardo Trench, por onde você vai com relação ao Oscar do cinema mundial? Pelo caminho da concorrência, né? Eu acho que o Oscar começou a ter uma concorrência de outras premiações, de outras mídias, e o que acabou acontecendo é que essas outras mídias elas não surgiram do nada, elas surgiram com apoio de toda uma nova geração que curte filmes mais curtos, que curte o YouTube, que curte a dancinha do TikTok, e isso foi tirando a importância e a grandeza do Oscar. O que acabou acontecendo também é que a pandemia acelerou o processo de diminuição do Oscar, né? Eles tentaram, ao invés deles pararem a, o evento, eles resolveram fazer um evento dentro do clima de pandemia. Só que ninguém está a fim de ver um teatro vazio, né? Teatro vazio significa coisa ruim. E isso trouxe uma percepção já ruim para a audiência e acabou mostrando que o Oscar está indo para um caminho que ninguém gostaria de ver, mas ele continua por aí. E eu acho também que as decisões e os critérios do Oscar estão sendo cada vez mais questionados. E com isso você cria uma sopa de letrinhas que gera a possibilidade das pessoas pensarem se o Oscar tem vida longa nos seus 100 anos. Muito bom, Tresh. Eu quero só lembrar que o Oscar, ele, ao longo do tempo, foi diversificando as suas categorias de premiação. Hoje nós temos melhor curta-metragem live action e melhor curta-metragem de animação, né? Além de melhor filme, melhor documentário, documentário de curta-metragem, longa-metragem. Então, o Oscar vai tentando, com o tempo, adaptar-se às demandas do mercado. Mas eu acho que o nosso público telespectador vai imaginar qual é a pessoa que se insurgiu contra a sugestão do meu tema. Vocês, querido público, acham que foi o Milton Lara ou o Sérgio Mota? Obviamente, só podia ser Milton Lara, que é sempre do contra. Milton Lara, por onde você vai com relação a esta cerimônia do Oscar? Eu sou sempre pelo acordo e pela concórdia. Então, essa resposta sempre é fácil de responder. É o Milton. Bom, houve uma cerimônia de entrega do Oscar onde convocaram a Glória Pires,
para fazer comentários. E, pelo jeito, ela estava muito cabreira com isso. Então, virou meme e espalhou as respostas que ela dava, que eram: eu não assisti, eu não tenho como opinar, eu não posso opinar. Para mim é quase a mesma coisa. Mas eu acho que falando do Oscar em si, como produto, cabem algumas reflexões. A primeira delas é a seguinte: o Oscar sofre, e a indústria cinematográfica sofre, do mesmo problema que todas as outras indústrias culturais. Mudou o mundo, mudaram os formatos, e com isso perde importância aquilo que se fazia antes. Nós já não temos as grandes gravadoras atuando da mesma forma, gravadoras de LPs ou de CDs. Nós já não são diversos os setores que foram afetados pela tecnologia e pela mudança do mundo. Eu acho que o cinema é um desses. Eu vejo, por exemplo, que muita gente prefere assistir séries porque são episódios mais curtos e a ambientação é uma só. Quer dizer, você gostou do primeiro, você tem a tendência de gostar dos demais. E os filmes estão ficando cada vez mais chatos, inclusive porque os próprios roteiristas de Hollywood dizem que eles preferem trabalhar com séries do que trabalhar com filmes. Os filmes hoje estão focando em blockbusters e filmes de ação, filmes de super-heróis, e, na verdade, a gente está tendo uma migração, inclusive, de conteúdo para séries. A segunda coisa que eu queria dizer é que, assim, e aí eu vou parafrasear a Fernanda Montenegro, quando ela foi indicada para o Central do Brasil. O Oscar só tem importância local. O Oscar não é mundial. Embora eles queiram fazer parecer mundial, a gente deve lembrar que, por exemplo, a Fórmula Indy, eles chamam de Fórmula Mundial. Os caras que ganham o Super Bowl são campeões mundiais, de campeonatos que só acontecem lá. Na então, NBA assim, também. Pois é, NBA também. Então, você veja, os americanos são geniais no marketing, na divulgação dos seus produtos, na divulgação de suas indústrias. Assim, pago pau para os norte-americanos, porque eles realmente souberam criar uma série de coisas. Agora, eles têm uma tendência que às vezes parece até arrogante, de achar que tudo que eles fazem é mundial, e não é. O Oscar é uma premiação local, com critérios até locais também, dentro de uma indústria que só favorece a eles. Então, parafraseando novamente a Glória Pires, eu não posso opinar. Muito bom, Milton Lara. Eu fico me perguntando se a Rússia, a China, mesmo a Índia, se estavam atentas à entrega do Oscar, que, aliás, aconteceu no último domingo, dia 27 de março. Né? Eu imagino que não. Eu acho que a entrega do Oscar é um fenômeno, como você disse, muito norte-americano, mas que tem uma certa audiência e interesse no Brasil, em vários países da Europa. Né? É só perguntar para o Almodóvar, quando ele venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro com o Hable com Ella, se ele ficou muito incomodado de vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro. Imagino que não. Assim como o Benigni, quando ganhou o Oscar com o filme... Agora vocês me ajudam a lembrar o nome do filme. A Vida é Bela. Muito bem, Sérgio Mota. A Vida é Bela. Se ele ficou incomodado por vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro. Isso acaba criando uma catapulta mundial comercial que nenhum diretor quer recusar. Mas, enquanto o Milton Lara falava, o Sérgio Mota fez um não com o dedo. Eu acho que ele não vai por aí, Milton Lara, ele vai para outro caminho. Qual é, Sérgio Mota? Não, eu acho assim, como produto é fantástico. O Milton falou, os norte-americanos sabem como ninguém promover seus próprios produtos. Sim. Perfeito? Mas, assim, você disse que o Oscar foi criado em 29. Beleza. Eu não sabia dessa data,
eu não sei desde quando ele passou a ser uma grande mentira, cara. O Oscar é uma grande mentira. O Oscar é um produto. Aquilo é da indústria cinematográfica. Aquilo é fake. Eu não acredito em nenhum desses prêmios. Eu não acredito no Oscar, eu não acredito no Emmy, eu não acredito no Grammy. Aquilo é tudo pau mandado. Quem ganha, quem perde é decidido nos escritórios dos caras que fazem grana com a indústria. E aí tem um monte de paga-pau nos Estados Unidos e fora dele, aqui no Brasil. Por isso que eu fiz assim. Aqui no Brasil, eu acho que ainda há uma grande legião de paga-paus para o Oscar. Sim. Entendeu? É claro que o Benigni ficou contente, é claro que o Almodóvar ficou contente, que ele olhou para o bolso e falou: opa, vai pingar mais, entendeu? Não creio que sejam critérios artísticos e técnicos e que fazem um filme, um diretor, seja lá o que for, ser premiado ou não. Acho que é grana. E acho mais. Acho a cerimônia chata, extremamente chata, longa, chata, com aquelas piadinhas no estilo de comédia norte-americana que são um horror. Então, tipo, não assisto e não recomendo. Acho que eu vou botar uma foto da Glória Pires aqui atrás. Aqui. Fantástico. Acho tudo aquilo um horror, entendeu? Então, é isso que eu acho. Eu não vou por aí, não. Beleza. Sérgio Mota. Diga. Não, eu acho importantíssimo, eu concordo muito com você, eu acho que há uma importância para o Oscar, que é o lado comercial do cinema. Eu já vi muita gente dizer que o Oscar ele premia o cinema, a arte do cinema, ao passo que outros festivais mais importantes, já vou citar quais são, eles premiam o cinema de arte. Então, uma coisa é o cinema de arte, quase sempre está muito identificado com o cinema europeu, o cinema iraniano, o cinema coreano, mas a arte do cinema é muito norte-americana. Então, quem é um cineasta autoral, ele vai você pergunta para ele, você quer ganhar o Oscar ou você quer ganhar a Palma de Ouro em Cannes, na França? Você ganhar o Urso de Berlim no Festival de Berlim? Você quer ganhar o Festival de Veneza? E são esses os 3 principais festivais o chamado cinema de arte ou cinema não comercial americano. É óbvio que um diretor de renome vai querer a premiação desses 3 festivais europeus. Agora, o cinema, a indústria do cinema mundial tem o Oscar como uma catapulta para o sucesso. E é por isso que o Brasil fica atrás de uma indicação ou de uma premiação, porque isso vai render muitos dólares, muitos milhões de dólares para os produtores, financiadores, diretores, atores e atrizes do filme. Né? Mas eu quero lembrar outras 2 coisas. Por força da audiência, que cada vez mais o Oscar, como você disse, é chato, né? E mais chato do que o Oscar são as traduções simultâneas, que nem sempre captam as piadas norte-americanas, e aí fica uma tradução que não percebe qual que é o fio da meada ali da anedota, né? Mas o Oscar tem algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, foi no Oscar que surgiu um pouco aquele movimento do Me Too, que é para condenar o assédio, especialmente o assédio sexual, contra atrizes e atores, né, pelos grandes produtores. Né? Foi no Oscar que surgiu a discussão sobre o que a gente pode discutir em outro momento, a paridade entre gênero e etnia nos sets de filmagem, não só no quem está no backstage, mas quem está ali como ator e atriz principal. Então, há filmes que se vangloriam de terem uma equidade entre homens e mulheres no set. Né? Então, isso surgiu um pouco no Oscar e acabou contagiando a opinião pública aqui no Brasil. Né? E para driblar a audiência, eu quero lembrar um episódio fantástico de 2014, na cerimônia de 2014, quando a Ellen DeGeneres ela faz uma selfie, né? E essa selfie passou a ser a selfie mais vista em 2014 até então. Vocês devem lembrar dessa... O nosso EduBR, o nosso grande editor, vai colocar essa foto para o telespectador ver. Aparece na selfie o Brad Pitt, a Angelina Jolie, o Kevin Spacey, a Meryl Streep, a Julia Roberts, entre outras pessoas. E foi uma selfie fantástica, feita ali ao vivo, e ela
transmitiu aquela selfie pelo Twitter instantaneamente, né? E no dia 27 teve aquele episódio do Will Smith indo dar um tapa no Chris Rock, que fez uma piada sobre a mulher do Will Smith. Para mim, aquilo foi fake, aquilo tem uma marcação de cena. Mas eu acho que foi uma outra tentativa de buscar audiência. O que vocês podem falar a respeito? Bom, em primeiro lugar, antes de entrar nisso, eu gostaria de dizer que, alguns anos atrás, eu fui homenageado pela escola onde eu trabalhava, porque eu tinha me tornado o professor mais antigo justamente num aniversário da escola. E a homenagem foi tão pífia que, dias depois, colegas se reuniram e me deram um cartão e um jogo de canetas e me homenagearam na sala dos professores e viram a cena mais vergonhosa que eles podiam ter visto, que era eu chorando feito criança. Qualquer homenagem é bacana. É claro que todo mundo gosta de ser homenageado e o Oscar, obviamente, significa, como disse o Mota, grana, dinheiro, money, tutu, bufunfa. Então, assim, tá. Segunda coisa que eu queria observar é que a fala do Zeca Marques deixa claro para nós que você é fã, porque você acompanha, sabe a história, tem episódios, tem coisas para contar. E, assim, eu acho bacana, mas, assim, eu não sou fã, portanto, eu tenho pouco a opinar. Milton Lara, eu não sou fã, eu não gosto do Oscar, eu acho uma cerimônia brega, mas como eu sugeri o tema, eu procurei fazer uma mini pesquisa, né? Eu sou uma pessoa que vai atrás das informações, é diferente. E pior que o Oscar é a nossa referência brasileira, que é o troféu imprensa do Silvio Santos. E o prêmio usa mesmo Multishow? Não, esse até acho Prêmio interessante. Multishow. Mas acabou o Roquete Pinto? Acabou o Roquete Pinto? Não, é que cada um tem o seu nicho. Mas o troféu imprensa do Silvio Santos é a estatueta do Oscar, que é a coisa brega ao quadrado, não é? Agora, Milton Lara, fala, Dado. Eu tenho um ponto aí que é o seguinte: o Oscar, a própria indústria do cinema está enterrando o Oscar porque você pressupõe que o Oscar é a premiação dos melhores, né? Mas quando você começa a ver na mídia que hoje a escolha do casting está baseada no número de pessoas, de seguidores que você tem em mídias sociais, você começa a ficar com uma dúvida se aquele é um bom ator ou ele é um bom midiático, né? E na hora que você troca o talento por seguidores, você começa a colocar toda a cadeia que vai terminar no Oscar em dúvida. Então, será que aquele ator realmente ele é o melhor ator? Porque o que começa a acontecer? Quem vai aparecer no Oscar é o cara midiático. Então, você começa a ter grandes atores concorrendo com atores que são simplesmente bons de mídia social. E aí, o próprio princípio do Oscar começa a se esfacelar porque você não está discutindo os melhores atores, né? Você está discutindo os melhores midiáticos, os melhores midiáticos versus alguns muito bons atores. Mas, Trench, isso não existe também nessas premiações que a gente tem com relação à publicidade brasileira? Qual que é o maior prêmio da publicidade brasileira hoje? Olha, eu sou um publicitário mais tatu-bola do planeta, né? Então, eu sou o cara que não gosta de aparecer nessas coisas, não frequento. Estou há 30 e poucos anos nisso e eu confesso que eu fui uma vez no Prêmio Caboré, tá? Que eu acho que é o mais importante da nossa mídia, da nossa propaganda. Então, eu vou falar um pouco como o Milton falou, parafrasear a Glória Pires. Eu entendo muito pouco disso, né? Eu não assisti, eu admiro, eu acho que é um prêmio sério, o Prêmio Caboré,
Mas, como todo prêmio, ele é uma mistura de seriedade com marketing, com dinheiro, e esse bololô forma, de novo, a sopa de letrinha que todo mundo, no final, gosta de ir lá assistir, né? Então, eu acho que a gente tem os prêmios, eles são importantes, mas os prêmios precisam cuidar não só deles mesmos, mas também de toda a estrutura. E eu acho que hoje o Oscar está falhando no seu caminhar, né? O Mota estava citando o prêmio Multishow. O que você quer dizer a respeito, Mota? Não, eu quero dizer que é uma grande mentira também. Eu queria concordar com todos aqui. Claro que os prêmios são importantes, né? Claro que todos se sentem reconfortados quando são premiados. Isso que o Milton falou lá que aconteceu com ele, eu estava presente nas duas ocasiões. Na vergonha promovida pela instituição e na verdadeira premiação que partiu da iniciativa dos colegas. Eu estava presente em ambas. E por que ele gostou de ser homenageado e quase chorou aqui com a gente? Porque ele sentiu que era verdadeiro, que era um reconhecimento verdadeiro, que levou em conta uma competência dele, de fato. Esses prêmios que a gente comentou aqui são uma grande mentira. E digo mais, este programa nunca concorrerá a nenhum prêmio promovido pelos norte-americanos. Pronto, falei. Muito bom, eu apoio. Nós vamos criar o prêmio Não Vou Por Aí, e a estatueta vai ter o poema do José Régio, que, aliás, é o que originou, que inspirou Milton Lara a poder sugerir o nome que nós temos no programa. Então, a partir de agora, fica o compromisso, vamos criar o prêmio Não Vou Por Aí, em homenagem a José Régio e em homenagem a nós mesmos. Muito bom. Bom, meus amigos, eu acho que estamos aqui chegando perto do final. Eu acho que a discussão sobre as premiações que existem, né, ela pode migrar para outras esferas. Eu vou querer, algum dia, discutir com vocês os prêmios do futebol, o prêmio FIFA e o prêmio da revista France Football, que durante uma época foram unificados, agora foram desmembrados de novo, mas eu acho que também, concordando com o Mota, eu acho que algumas premiações do futebol mundial que também são uma grande mentira, né? É só ver que o Messi ganhou aí 3 prêmios, 3 dos 5 que ele ganhou, né? 3 dos 6, eu acho que 3 são completamente inverídicos, não correspondem ao que ele desempenhou em campo. Mas essa é uma discussão para outro momento. E você que nos acompanha, por onde você vai? Escreva para a gente, manifeste, teremos prazer em debater os temas com vocês também. Isso. Este é o Não Vou Por Aí, que você segue em todas as redes que aparecem aqui na tela, o EduBR está colocando para você. Esse é o nosso canal no YouTube, e dentro de alguns dias teremos outra discussão. Mais uma vez, eu agradeço Eduardo Trench, Milton Lara, Sérgio Mota, eu sou o Zeca Marques, até a próxima. Tchau.